Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Eu tenho certeza não, é um achômetro. Ele vai entrar com Rodinei e Trauco na estreia dele. Eu acho. Por quê? Por que você tem essa... Eu acho. Mas, ô Zinho... eu acho que assim, isso ali é mais o primeiro dia, aquela parte de estar junto com a galera, conhecendo, motivando. Mas assim, essa daí não é a função dele, né? Isso aí é do preparador físico. Que também tá lá. Então, assim, ali é mais pra motivar, pra estar junto, né? Pegar um entrosamento com a galera. Ele também dá uma... queimar uma gordurinha, acelerar, deixar o coração redondinho. É bom, é importante. Mas assim, eu tô mais na expectativa de vê-lo dando treino no campo, mas de outra forma, né? Mais arrumando o time taticamente, para aí sim eu poder te responder. Mas os treinos não devem ser abertos, né? Porque o treinador europeu não costuma ficar abrindo mas treino, a gente né? fica sabendo, né? Como é que foi o treino, o jogador... Um jogador fala aqui, o outro jogador fala ali. A gente acaba sabendo como é que é os treinos dele, como é que ele... O que ele traz de novo. E eu tô nessa expectativa, que será maravilhoso, né? Se ele trouxer mesmo coisas boas, e é importante pro nosso futebol. Vamos então direto lá, vamos ao vivo lá pro Ninho do Urubu. Que nosso querido Álvaro Loureiro tá lá ao vivo, Álvaro Loureiro, ó que visual novo! Olha, eu tenho um advogado bom, esse barbeiro dá um processo legal. Olha o Álvaro Loureiro, ele fez feriado, rapaz. Com um advogado bom. Não, Pascoal, o endereço, nós vamos lá e batemos no cara. Pascoal, o que fizeram com o rapaz, atropelado. Ele foi atropelado por um carrinho de cortar grama lá. Como é que Ô, Pascoal, o Marcel falou, chama o Álvaro Loureiro. Aí chamei, eu falei, cara, mas é o Álvaro Loureiro? Não. É ele mesmo? Perdeu o topete. Dizem que é. Caramba, Álvaro Loureiro. Mas o Pascoal tem razão. Depois você dá o endereço lá, que acabou o programa, nós vamos lá falar com o cara. A rota pegou, né? Álvaro Loureiro, dê as informações aí do primeiro dia dele, de Jesus, no Flamengo. É isso, Benja. Boa tarde pra você, pro pessoal aí da mesa. Vou precisar da ajuda de vocês depois, que eu tô com esse visual aqui meio inspirado no corte de cabelo do Mano também, né? Mas a gente tá aqui no CT Ninho do Urubu para acompanhar essa reapresentação do Flamengo, né? Depois de alguns dias de folga, jogadores se reapresentando hoje para começar essa intertemporada e pensar no segundo semestre de 2019. E o primeiro dia de trabalho de Jesus. Jesus já está entre os jogadores do Flamengo. Hoje chegou bem cedo aqui no CT Ninho do Urubu, já teve uma conversa com os jogadores, membros da diretoria, da comissão técnica, falou sobre as expectativas, as metas dele aqui no Flamengo, disse que quer vencer com a camisa do Flamengo. Depois, os jogadores foram para a academia, essa parte a gente não pôde acompanhar. Quando eles foram para o gramado, aí a gente teve acesso, pôde fazer algumas imagens. A gente pôde notar que foi uma atividade bastante intensa, né? O Jesus, como vocês destacaram aí, até em alguns momentos participando com os jogadores dos exercícios, correndo em volta do campo com os jogadores. Ele fez alguns pedidos para o Flamengo, curiosos, né? Algumas adaptações, inclusive no CT aqui, pediu uma separação dos campos em que treinam os profissionais para os campos em que os meninos da base treinam, para ter um pouquinho mais de privacidade com os atletas profissionais. Pediu também um painel tático, para que fique sempre um painel tático acoplado a um carrinho de maca aqui do CT, para que ele possa parar a atividade no meio do treinamento para passar instruções táticas aos jogadores, enfim. Algumas adaptações que o Jorge Jesus vem fazendo aqui no CT para otimizar o trabalho dele, para que ele possa passar essa filosofia de trabalho para os jogadores. Com relação ao elenco, ele tem praticamente todo o elenco à disposição dos jogadores que estão aqui, né? Com as exceções do Rafinha, que foi contratado para o segundo semestre, deve ser apresentado na próxima segunda-feira. Os jogadores que estão servindo as suas seleções na Copa América, o Trauco pelo Peru, a Arrascaeta pelo Uruguai e o Cuéllar pela Colômbia também não estão por aqui. E o Diego Ribas, o Diego estava passando a folga dele nos Estados Unidos, o voo de volta do Diego aqui para o Brasil foi cancelado, então ele só deve chegar para o treinamento desta sexta-feira. E uma novidade aí, o Flamengo treinando em 2 períodos, pelo menos nesse começo de trabalho do Jorge Jesus, treinamentos em 2 períodos, o pessoal treinou agora de manhã, vai treinar à tarde, amanhã novamente
treino em 2 períodos, então o pessoal vai ralar bastante nesse começo de trabalho do Jorge Jesus por aqui. Nesse momento, a galera tá treinando no campo, mas essa parte do treino a gente não pode mostrar e daqui a pouquinho vai ter a entrevista coletiva do Everton Ribeiro por aqui. Primeiro dia de trabalho de Jorge Jesus no Ninho do Urubu. Benja, volto com vocês por aí. Valeu, Álvaro Loureiro, obrigado. Então, Álvaro Loureiro vindo ao vivo lá do Ninho do Urubu. E o Pascoalzito, o Jorge Jesus fazendo treino em 2 períodos. Isso era até quando eu jantei com ele, eu até perguntei, você vai fazer os treinos igual na Europa? Ele falou, por que não? É cedo, não dá para implementar isso logo de cara? Ou você acha que aqui não dá para fazer aqueles treinos da Europa de treinar 1h15, 1h20 por dia e acabou? Dá para fazer isso dentro de uma chamada responsabilidade dos atletas, né? Vai depender muito da responsabilidade de cada um. Como a gente diz na gíria do futebol, o jogador toma conta de jogador, né? Você tem que ir nessa. Se você me largar, então um jogador vai puxando o outro para não se dispersar de 1h15 só de treino e ficar muito, muito solto, né? Fica igual arroz, soltinho. O que acontece é Depende de quem cozinha. Também. Depende. Apesar que você bate, você pega a colher e... É aquele unidos venceremos, né? Tudo junto. O arroz lá no Japão é unidos venceremos. Unidos venceremos. Nesse caso, os jogadores do Flamengo já ficaram, né, um período extenso de descanso. Acabou o Campeonato Brasileiro e tal, os caras descansaram, agora estão voltando. E é o impacto de encontrar um novo treinador, novo preparador físico, novo assistente. Tudo é o impacto da novidade. Então, 2 períodos até... Daqui a pouco volta só um período do time do Flamengo. Ô, Sormani, desculpa, não dá para implementar treino da Europa aqui. O problema não é o treino, o problema é cultural. Não dá. O jogador, se você fizer o treino tudo... Depende da responsabilidade do jogador. Mas aqui no Brasil é diferente. Você tem que dar responsabilidade pro cara. Aqui é diferente. O cara, quando tá na Europa, a cabeça dele é uma. Aqui, infelizmente, é outra. A gente já viu o treinador não fazer concentração e o jogador se apresentar pro jogo. Que não se faz o time que não faz concentração é para os times que estão quebrados. Não dá o quê se dizer? Pouco tempo de treino, é isso? Não, os treinos na Europa é das 11 a meio-dia e 15. Depende do clube, depende do país. Não. A maioria dos treinos na Europa é assim. Hoje é assim. São treinos intensos, fortes, e o cara... Tem jogador que tem academia em casa, tem jogador que tem preparador físico em casa. Eu acho jogador que vai para academia. 2 períodos aqui no Brasil é uma coisa que está um pouco em desuso já. Não é algo. Geralmente na volta de períodos extensos de folga, de férias, os caras fazem 2 períodos. Eu acho isso aí, sinceramente, eu acho isso aí o que menos importa. O que interessa é saber o que ele vai fazer. Mas o que ele vai fazer depende dos treinos. Sim, mas é no treino que ele vê o que ele vai fazer. Um treino físico. Ele vai saber quanto tempo ele vai precisar para implantar o que ele pensa. O que eu acho mais interessante nisso é que a gente tem 2 técnicos estrangeiros hoje na Série A do Campeonato Brasileiro e será ótimo, quer dizer, a gente já está vendo isso com o São Paulo, mas novas ideias, novos métodos, novos conceitos, novas relações, novas maneiras de se relacionar com atletas, acho que tudo isso é muito positivo, né? Tem um olhar hoje argentino de um treinador que treinou seleção e treinou clubes na Europa. 2 Copas do Mundo ele participou. O Sampaoli. Temos aí agora um treinador que nunca disputou a Copa do Mundo, mas que é um treinador com um histórico bom num grande clube europeu como o Benfica. Eu acho isso só acrescenta, Pascoal, desde que os demais treinadores brasileiros observem o que vai acontecer no Flamengo, o que está acontecendo no Santos e tenham humildade para aprender, né? Porque eu não acho que tenha muito treinador brasileiro que vai lá fora observar o que se faz, exatamente, né? Os treinadores brasileiros, eles são muito... não, tem treinador que faz isso. Não são muitos. Dorival faz, Wagner Mancini faz. Não são muitos, isso que eu estou falando, não são muitos. Né? Principalmente os de velhas gerações. Então eu acho muito positivo, cara. Eu acho muito legal. Eu queria saber por que tudo que é dos caras é melhor do que uma declaração do Flamengo que me chama a atenção. Eu não vejo, eu preciso aprender com o São Paulo, eu preciso aprender com o Jorge Jesus. Aprender o quê? Se tiver novidades, é bom que você aprenda. Aprender o quê? Você aprende todo dia uma coisa, uma coisa nova. Aprender o quê? Se você vai aprender com o Guardiola... mas gente, o Guardiola parece que é o único técnico. Não, o Guardiola não é o único técnico do mundo. O Guardiola, na minha opinião... o técnico. É o técnico. É um cara que realmente é o diferente. Agora, eu não vejo por que o Filipão, ou o Carilli, ou o Renato Gaúcho, ou o Mano, tem que ir no Santos. Tem que ir no Santos aprender com o São Paulo e não aprender com o Jorge Jesus. Você sabe quem foi uma das inspirações do Guardiola? Sabe? Sei, Tele Santana. Não, o Bielsa.
O Bielsa, argentino. Você sabe quem é uma das inspirações do São Paulo? O Bielsa. Ele tá te dando informação. Tá bom. Ignorando as Inspiração, o Bielsa é inspiração. Ué, mas Então, só uma coisinha, deixa eu é Tá bom, o verdade. Bielsa é inspiração. Mas eles declararam. É louco Não sou Bielsa. eu que estou te passando informação. Eles declararam isso. Eles declararam isso. Que o Bielsa foi Outra coisa, inspiração no trabalho assiste dele. a um jogo, qualquer jogo. Esse é o da problema. Bundesliga, Ele não- inspiração do Guardiola é o ou Bielsa. da Premier League. Uma das. Assiste um Uma jogo da das. Premier League. Você cita só o Guardiola. Não, sim, do Guardiola como Assiste o jogo melhor da de Premier todos. League que você vai ver o tipo de futebol que se joga na Inglaterra. Sim, mas isso não é problema do técnico, isso é uma coisa deles lá. Até Não, porque. mas não é bom. Pera só um minuto. Mudou Pera só um o estilo. minuto. O Klopp mudou o estilo Só um de minuto. jogo. Então, o Klopp, que é alemão, não é, a Premier League é formada hoje. Não, mas não é. Ele não tá falando dos técnicos ingleses. Ele tá falando Europa. de um campeonato. Sim. Veja, você. O futebol inglês Veja, é você assim. vive Evoluiu dizendo o que futebol o futebol inglês. lá é uma Muito. coisa. Aqui outro esporte. você mesmo diz. Sim. Então nós precisamos nos inspirar nisso. Pra fazer que o nosso jogo semelhante Mas ao de lá. eu não vejo o futebol, eu não vi o Jorge Jesus, eu não sei ainda, porque Então, eu não me lembro já tá dele. com o pé atrás em relação a ele. Não, eu só acho o seguinte. Continua com o pé atrás em relação ao São Paulo o tempo inteiro. O pé atrás eu tenho todo o direito de ter. Ah, Vocês mas endeusam. não tem, não. Deixa eu só Você um não minuto. tem direito de ter. Lógico porque que tenho. os argumentos que Lógico que você tenho. usa não são argumentos, sabe, que você fala irrefutáveis. Olha, é verdade, o Benja tem razão. O seu O seu ontem você argumento é: falou- o Santos foi eliminado pelo River Plate, o Santos foi Do eliminado Uruguai. pelo Corinthians, Sim. o Santos foi eliminado pelo. Sim. Pelo. Qual foi outro? Ontem você falou. O Atlético Mineiro. Ontem Esses você são os seus falou- argumentos. porque ontem você não olha o jogo. Não, ontem você não você- olha o jogo. ontem você Esse falou é o no ar, problema. ontem você Como é que falou- você vai querer discutir Então- o futebol da Europa com o nosso se você não olha o jogo? Eu olho o jogo. O futebol da Ontem- seleção brasileira é ontem você- medíocre. Oh. Medíocre. Medíocre. O futebol da seleção brasileira é medíocre. eu não discordo de você. Sim, mas a gente tá dizendo por que é medíocre. Ah. Medíocre. Porque os laterais são estáticos, só correm naquele setor, dali não saem, não jogam pelo meio. Tem um jogador só que arma, que é Mas a o discussão Arthur. é essa. O Felipe Coutinho é um jogador completamente perdido no A esquema do... discussão é o que A discussão esses Como no Barcelona ele também está perdido. Exato, Como no exato. Barcelona ele tá... Não, a discussão é a seguinte, ontem você falou o seguinte, o São Paulo está dando aula de Eu futebol acho. no Brasil. Eu queria saber que aula. 3 campeonatos de disputa, eliminado em 3. Esse é o seu problema. Sim, é o meu problema. E Esse é o seu problema. Não, se o Santos... Eu não consigo Benja. ver no Santos, eu não consigo ver no Santos essa maravilha toda. Vocês Só falam, você parece não que eu vê tô... isso. É só eu. Ozinho, Só você. Ozinho, o Santos é esse Ah, o Zinho futebol de também seus tem olhos? pé atrás em relação à técnica. então não pode, então tá bom. Então leia fala o só você. comentário, leia o comentário, leia o comentário, leia o que a imprensa fala sobre isso. E aí que a imprensa fala? Ah, então, Se mas eu você for me falou só eu basear- que falo? Não, se eu for me basear em tudo que a imprensa fala, desculpa, eu tenho opinião própria, eu não preciso ver o que a O time do imprensa fala. Santos é Desculpa. limitado. Ah. É limitado. É limitado. Eu queria ver o Filipão fazendo no Santos o que ele faz no Palmeiras. Mas o São Paulo e no Palmeiras faria algo melhor ainda do que o Filipão Na tá Copa fazendo. com a Argentina ele não foi. Do quê? O São Paulo. Mas ele Foi. foi sabotado pelo grupo também. Tudo tem um motivo. Ele sabotado. Veja, Aizinho, veja. Aizinho, Messi derrubou o Aizinho, cara, velho. o Carilli perde um campeonato, é ruim, é retranqueiro. O outro perde, não foi sabotado. Pera lá, vocês viram a Porque a entrevista mídia coletiva aqui, do Messi ao lado do a São Paulo? mídia, Isso a é mídia aqui, brincadeira. a mídia aqui baba ovo pra treinador estrangeiro. Faltou vomitar. Porque se o Tite hoje chega no Flamengo e traz 7 caras pra trabalhar, meu Deus do céu, o que vão falar? Paneleiro. Falar o quê? Paneleiro, está. O Jorge Jesus Não, trouxe, é o direito ele dele. não tem argumento, aí ele fica Eu não tenho imaginando argumento, Zinho? o que a gente vai falar pra justificar Mas deixa o Zinho o ponto de responder. vista. Nós Ele não falamos deixa o nada. Zinho falar? O Zeuzinho vai falar. Ele não quer que o Zinho ele fale, já porque o Zinho não respondeu concorda com ele. Ele já respondeu por mim, ele falou que tem que meter o pé atrás. Tá vendo? Eu não, você tenho pé respondeu atrás pro com Zinho. ninguém. Eu não tenho pé Então atrás. fala. Não, e eu elogio o trabalho do Sampaoli. Se você já ouviu meus comentários sobre ele, eu elogio. Eu não gostei no início que ele chegou no Santos, que ele mal chegou, ele já estava reclamando de tudo. Né? E assim, se um cara é tão estudioso, se é tão evoluído, ele não sabia as condições financeiras do Santos, ele acerta um contrato e não procura saber qual é o elenco, como é que o Santos está financeiramente, se tem possibilidade de contratação. Isso é que eu não gostei quando ele chegou e já foi detonando o Santos. Não concordei. Não tem nada a ver com o trabalho dele dentro de campo. Dentro de campo, eu acho ele muito bom treinador. Eu gosto de ver o Santos jogar, acho que o Santos joga bem, mas não consegue os objetivos porque tem um time limitado. Ele não tem tantas peças na mão para ele ter variações. Agora, dizer que essa palavra aprender, eu acho que
tem dois lados, né? Eu acho que assim, você pode pegar informações, né, ver o que o cara está trazendo de novo e ver se isso se encaixa na sua filosofia de trabalho. Eu acho que aqui no Brasil também tem ótimos treinadores que o Sampaoli também vai pegar isso. O Sampaoli também pode evoluir, melhorar. Jogando contra o Corinthians, por exemplo, ele pode aprender. Sim, ele pode como se defender. Como se defender, lógico. Sim, que eu acho que é uma deficiência no trabalho dele. Sim, isso eu concordo com você. É verdade. É verdade. Ele tem essa deficiência. Ele não é perfeito. Ele não é perfeito. Claro. Os times do Santos são times vulneráveis do ponto de vista essa defensivo. Discussão com o futebol lá de fora, dessa coisa da gente comparar lá o campeonato inglês como... eu acho, assim, desproporcional, porque, assim, a gente vai falar dos treinadores que estão nos melhores times. E esses melhores times contratam verdadeiras seleções. É diferente. Assim, eu acho que o Sampaoli, se trabalha num time de potência da Inglaterra, com as peças que tem, ele pode fazer um ótimo trabalho também. Né? O que pode dificultar, como dificultou o Filipão, o próprio Vanderlei quando foram, é essa parte da comunicação, da língua. É difícil para esses treinadores, mas com o poder aquisitivo que esses clubes têm, estrutura que tem, a forma da disputa, o campeonato, a atmosfera é totalmente diferente do que se enfrenta aqui no Brasil e até na Argentina, nos campeonatos aqui. Eu acho que é desproporcional essa comparação. Parabéns, engoliu o Benjamin. O grande desafio do Jorge Jesus hoje é justamente ele fazer com que Pode o se grupo do unir, Flamengo... meu. Só os fracos se unem, parceiro. Não tem problema, não. Minha opinião é a mesma. Não, mas eu acho que assim, o Benja não tá errado. Peraí, deixa ele terminar. Não. Eu tava até ficando no meio termo, né? Seu e dele aí. Um acha que o São Paulo é o melhor e ele não acha que é isso tudo. Eu não acho que ele é ruim. Eu nunca falei que ele é ruim. Então tá bom. Eu acho que ele é superestimado. Tá melhorando. Tá melhorando. Quem você acha hoje, no Campeonato Brasileiro, que é um técnico melhor que o São Paulo? O Filipão. Não, hoje o Filipão é melhor. Não, assim... Você analisa só o resultado. Não vou analisar o fracasso. Não é isso. Você é analista de fracasso. Estamos analisando o jogo. Como é que eu vou comparar, assim, o que o Filipão tem é muito melhor do que o São Paulo. Não, mas você não precisa fazer isso. Você vê o time jogar. Você vê a proposta do Palmeiras. Você vê a distribuição dos jogadores em campo. Não só do Palmeiras, mas você vê do Flamengo, você vê do Grêmio. Quem você acha que tem um nível superior ao São Paulo aqui no Brasil? Sim, o jogo ofensivo do Fernando Diniz e do Sampaoli me agrada mais.